Como eu conquistei meus primeiros clientes de tráfego pago, né? Eu sou gestora de tráfego e sendo bem objetiva com vocês, foi através do Instagram. Foi através de lá que eu consegui meus primeiros clientes, que eu consegui as minhas primeiras conquistas. No meado de, acho que foi no início de 2022, eu entrei na comunidade Sobral. E antes disso, eu assisti algumas lives que ele fazia, né, o Pedro. Assisti alguns vídeos também do Thiago Tesmin, entre outras pessoas que faziam tráfego pago. E eu não fazia parte da comunidade. Então, quando fui lá para agosto de 2022, mais ou menos, eu entrei na comunidade, assisti algumas aulas e só. Mas assim, as aulas que eu assisti foi em torno de duas, três, não foram muitas aulas não. Eu não estava empenhada em ser gestora de tráfego naquele tempo. Eu só estava ali para aprender um pouco de tráfego para fazer algumas campanhas algumas campanhas de afiliado. Mas, enfim, eu não assisti. Eu fui me empenhar mesmo para ter meus primeiros clientes em 2023, que eu não estava gostando do trabalho que eu estava e eu precisava de clientes para sair, eu precisava de um norte e acabou que eu acabei saindo do trabalho sem cliente, sem nada. E aí eu simplesmente numa noite falei bem assim, quer saber, eu vou prospectar cliente através do Instagram, vou seguir o que o Pedro tá falando e eu vou meter a cara, vou ver no que dá. Até que em uma noite, me lembro que foi na terça-feira, umas 8 horas, porque eu fiquei muito emocionada, eu mandei um script. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o script que eu mandei pra uma hamburgueria, pedindo, tipo assim, pra gente conversar, entendeu? Foi, é isso que tá aí na tela, mostrei pra vocês. E aí ele simplesmente não respondeu. Aí quando eu fui mandar um follow-up, o proprietário respondeu falando que queria conversar comigo, mas para um outro projeto. Aí ele me mandou mensagem no WhatsApp e a gente acabou fechando uma parceria de 3 meses no valor de R$ 500 mensal e era para arquitetura. Ele também era arquiteto. Então o meu primeiro nicho foi para arquitetura. E eu simplesmente explodi de felicidade, porque era R$ 500, mas era R$ 500 que eu poderia trabalhar de casa, que eu poderia fazer o que eu gosto, que eu poderia interagir ali, enfim, com outros meios. E eu tava muito emocionada mesmo. E eu comecei a prospectar em uma semana. Uma semana. E esse cliente apareceu, eu acho que em 8 dias. 8 dias. Foi muito rápido. Eu sei que foi menos de 15 dias. E deu muito certo. Aí, quando a gente conversou, a gente já começou na mesma semana. Eu peguei um contrato ali da comunidade Sobral mesmo, sabe? Fiz algumas mudanças aqui, outra ali. Nessa época não tinha o chat, não tinha IA, não tinha nada. Quando fala assim, parece até o tempo dos nossos avós, né? Que ele falava tipo, porque na minha época, mas enfim, não tinha absolutamente nada, então eu fiz tudo manual, alterei algumas coisas. Outra coisa, se eu estiver olhando para baixo é porque eu tô otimizando campanha, pessoal. Mas, enfim, eu fiz algumas mudanças ali no manual e tudo mais, e aí simplesmente mandei pro cliente. O cliente assinou e aí eu recebi meu primeiro pagamento. Eu cobro sempre para receber primeiro, tá? Primeiro recebe para depois trabalhar. Sempre foi assim na comunidade. Eu fiquei com muito medo de fazer isso, de cobrar, porque eu estava acostumada a primeiro trabalhar CLT, né? Primeiro trabalha para depois receber. Então eu tive muitas travas, depois eu falo isso em outros vídeos. E, enfim, eu acabei falando sobre relação ao pagamento, deu tudo certo, ele fez o pagamento para mim. Assim que caiu na conta, gente, isso foi no outro dia, tá? Na verdade, conversei com ele à noite, umas 8 horas, pelo Instagram, ele me mandou mensagem no WhatsApp. Aí a gente marcou uma reunião pro dia seguinte. No dia seguinte, a gente fez a reunião, e aí na mesma reunião a gente fechou. Aí quando foi no outro dia, já mandei o contrato, ele assinou o contrato e fez o Pix naquele dia. Então, assim, a negociação ao todo, desde o início ao fim, foi 3 dias e foi o máximo. Então, quando eu recebi aquele Pix de R$ 500, eu fui a pessoa mais feliz da minha vida. Foi como se eu tivesse comprado um carro novo, foi como se eu tivesse comprado um apartamento, e eu nem tenho um apartamento. Mas foi, tipo assim, perfeito, porque eu recebia, antes, né, de entrar na gestão de tráfego pago, eu recebia um salário mínimo.
Eu trabalhava muito, mas tipo assim, muito, muito, muito. E eu recebia um salário mínimo. E quando eu fechei esse contrato, era praticamente a metade de um salário, sabe? Na época, o salário tava quanto? 1.100, 1.200, não lembro. Então era quase a metade de um salário e eu ia fazer, trabalhar aqui de casa, enfim. Então eu fiquei muito feliz. E aí eu coloquei na minha cabeça, pô, se um cliente tá me pagando R$ 500, eu posso arrumar mais dois clientes e ele vai me pagar R$ 500 e eu vou ter R$ 1.500. Naquela época eu pensava assim, né? E é isso, então eu me esforcei muito, trabalhei muito, estudei muito, tive muitos altos e baixos que ao longo do tempo eu vou contando aí pra vocês, né, aqui no YouTube. Eu vou usar esse canal como um diário e vou passar pra vocês algumas experiências minhas. Se caso vocês quiserem algum tipo de assunto, por favor, coloca aqui nos comentários. Lembrando, gente, eu sou inexperiente na parte de criação de conteúdo aqui no YouTube, né? Então, qualquer tipo de crítica construtiva podem colocar aqui no comentário que a gente vai conversando. E é isso. Então, isso foi a minha primeira vez que eu consegui meu primeiro cliente. Depois dele, eu consegui um outro cliente, isso 20 dias depois. Esse meu outro cliente foi referente a. Qual foi? É porque eu consegui dois, tá? Eu consegui um, aí passou uns 3 dias eu consegui outro também, tudo pelo Instagram, pessoal. E o meu Instagram não é aquilo tudo. Na época só tinha, se eu não me engano, umas 10 postagens e acabei conseguindo esses clientes. O meu segundo cliente foi. Como foi? Foi produtos alimentícios, tá? Pra. Não, não foi esse. Enfim, esqueci. Depois eu puxo aqui e passo para vocês. Mas o meu primeiro cliente, eu sei que foi de arquitetura. E, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. Qualquer coisa que vocês quiserem que eu vá comentando, coloquem aqui embaixo.